Olá, meu amado, tudo bem? Muito bom estar aqui com você na nossa Escola do Crescimento, na nossa aula de número 21. Estamos estudando Romanos e eu estou muito contente de ter adquirido este conhecimento através do nosso pastor Ari Veloso, lá da Igreja do Morumbi. Vamos então à nossa aula de número 21, estamos em Romanos capítulo 6. Ok? Vou trazer aqui do lado da Bíblia, então, aqui Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, aqui no versículo 1. E vamos, então, aqui diretamente no nosso esboço, né? Estamos, então, falando sobre o quê? Sobre a nossa vida de vitória, ok? Somos justificados pela fé, estudamos isso. Falamos então que Abraão foi justificado pela fé, não por obra nenhuma, mas pela fé. E agora nós então estudamos também que a nossa liberdade do pecado, aí através dos versículos 1 até o versículo 4 de Romanos 6, a nossa vida de vitória. E agora nós vamos estudar o quê? Item número 2, que diz a prova da liberdade que conquistamos através da nossa união com Cristo Jesus. Romanos, capítulo 6, versículo 5, diz assim: então, se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, se já nos tornamos unidos com Cristo, numa morte como a sua, de modo que sua morte ocasionou nossa morte de um viver constantemente em pecado. Guarde isso, constantemente em pecado. Certamente também estaremos unidos com Ele numa ressurreição como a sua, ou seja, numa ressurreição espiritual, levando o nosso andar em uma novidade de vida. Então, versículos 6 e 7 diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. O que Paulo está dizendo aqui é claramente isto. Ao invés de mergulhar no pecado e ficar brincando de nadar para lá e para cá dentro de uma piscina do pecado, né, ou dentro de uma piscina de graça, vamos dizer assim, né? Ou seja, eu erro hoje e continuo errando amanhã e vou vivendo assim pela graça, né? Que a graça aumente todo dia. Nós devemos ter em mente que isso destruiria o propósito da nossa vida como crentes. Então não acreditamos, porque não estamos o quê? Realmente matando o nosso corpo antigo que o quê? Era escravo do pecado. Dos versículos 8 e 10, diz assim, versículo 8, ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Então não basta falarmos que morremos para o pecado ou morremos com Cristo. Precisamos lembrar que ressuscitamos com Ele também. E estamos com esta nova vida, ressuscitando com Ele, uma vida de paz, porque não temos mais essa dificuldade de ficar pecando em todo o tempo. Se já morremos com Cristo, ou seja, se como resultado da morte de Cristo por nós já morremos para o pecado, também viveremos espiritualmente em comunhão com Ele. E isto não é só no que vai vir, não, mas aqui e agora. Sabemos que este viver com Ele só é possível porque Ele, havendo morrido, ressuscitou dentre os mortos, não morrendo nunca mais. Olha que lindo, né? E agora nós então vemos aqui, da mesma forma, então considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considere-se quando o pecado aparecer, você fala, não, já estou morto para o pecado, não vou fazer isso de novo, porque Jesus vive através de mim. Isso nós devemos levar a sério. Item número 3, a vitória sobre o pecado, expresso aí nos versículos de 12 a 14. Vamos lá, primeira coisa, pare de coroar o pecado como rei da sua vida. Olha o que diz o versículo 12, Romanos capítulo 6, versículo 12, diz assim, não permitam que o pecado reine
dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. O pecado não tem senhorio sobre o crente. E é apenas por causa disso que o mandamento deste verso se torna significativo. Dizer ao escravo para não se comportar como tal é zombar de sua escravidão. Ou seja, o camarada é escravo, ele vai pensar como escravo. Não tem como ele não pensar. O senhor falou, ele tem que fazer, e ponto final. O dono falou, ele tem que fazer. Mas dizer ao mesmo ao escravo que ele já foi libertado é o apelo necessário para que ele ponha em prática os privilégios e direitos de sua libertação. Quem falou isso foi o John Murray. Ou seja, pare de pensar como escravo. Você não é mais escravo do pecado. Você não precisa mais fazer isso, porque agora você é livre. Comece então o quê? A oferecer-se a Deus. Isso é uma prática. Você precisa começar a oferecer o seu corpo a Deus todo instante para praticar a tua nova vida em Cristo Jesus. Então não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. E aprendemos o que é injustiça, o pecado contra o nosso irmão. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereça os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Ou seja, as nossas mãos, os nossos pés, a nossa língua, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso nariz, nós devemos apresentar eles a Deus, porque quando pecamos, pensamos utilizando os nossos corpos que já morreu, e agora quem vive e deve utilizar esses instrumentos do nosso corpo é o nosso Senhor Jesus. Então, devemos começar a oferecer os nossos instrumentos para Deus. Nunca se esqueça que o pecado já perdeu o domínio sobre você, ele não domina mais você. Olha o que está escrito aqui no verso 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu não tenho que ficar, então, pensando na lei para não praticar o mal. Eu tenho que pensar na graça para não praticar o mal. É esse o lance. Quando eu não devo roubar porque na lei está escrito, você deve pensar diferente. Eu não devo roubar porque Cristo não roubaria. É isso. E quando você começar a pensar dessa forma, você tem essa liberdade de vida, porque você vai viver de acordo com o que Deus estivesse vivendo através de Jesus, através da sua vida. Amém? Não seja leviano com a graça. O quarto ponto desse Romanos 6. Porque o pecado escraviza. Então, aqui o versículo 15. Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se, sim, escravos, mas da justiça. Como Paulo sabe que este ensino espiritual, ou seja, o ensinamento, ele entra no teu espírito e você começa a praticá-lo, pode ser distorcido por uma lógica cega, ele agora volta a considerar a pergunta levantada lá no versículo 1, de um novo ponto de vista. Aqui a remoção dos limites da lei poderia ser interpretada como uma licença para pecar, e novamente esta ideia é sumariamente rejeitada. Então, não somos mais escravos do pecado, somos escravos da justiça. Então, a quem eu devo obedecer? A lei ou a graça? Eu prefiro obedecer à graça, oferecer o meu corpo como sacrifício vivo para Jesus viver através de mim. Então, quando a minha língua quiser falar mal, quiser lembrar do mal, eu submeto ela à graça de Jesus e não cometo o pecado. Olha, é muito diferente de você cometer o pecado e depois de pedir perdão, do que você, antes de pecar, você falar, não, a minha língua, eu ofereci ela ao Senhor, ela é dele, e eu não tenho mais domínio sobre ela, eu não vou pecar. Pronto, são formas diferentes de você se submeter. Se submeta à justiça de Jesus, então.
o item B desse ponto tá dos versículos 19 ao 21 e diz assim: porque o pecado leva à morte. Falo isso em termos humanos por causa das limitações humanas. Assim como vocês oferecem os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva a mais maldade ainda, ofereçam-se agora em escravidão à justiça, que vai levar a mais justiça, que vai levar à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam o quê? Livres da justiça, consciência pesada e tudo mais que você vivia antes. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? Ou seja, que fruto vocês colheram do pecado que viviam? O fim delas é a morte. Morte espiritual, morte física, morte de relacionamentos e tantas outras mortes. E aqui nós, então, vamos fazer um paralelo com Mateus capítulo 6, versículo 24, aonde Jesus, ele nos instrui aqui, é Mateus capítulo 6, 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, ou vai odiar um e amar o outro, ou vice-versa, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não vai poder servir a Deus e a Mamon. No caso, ele está dizendo aqui ao Deus do dinheiro, né? Então, ninguém pode servir a justiça e a lei ao mesmo tempo. Ou você está debaixo da graça e é justificado pela graça, ou você está debaixo da lei e é condenado pela lei, e o inferno e a vida de abundância lhe aguarda. Servir ao pecado e à justiça ao mesmo tempo é impossível. Então faça a tua escolha. Você quer viver debaixo do quê? Da obediência, da lei ou da graça de Jesus? Se é pela graça, então submeta a tua decisão hoje à graça de Jesus. O que ele faria no teu lugar? Porque a obediência traz vida eterna. Item C, obediência traz vida eterna. Vamos lá, diz assim: mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é vida eterna, é abundância. Porque o salário do pecado é a morte. Esse aqui é bem conhecido, esse versículo. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, que contraste aqui esse escritor William Hendrickson. Ele comenta, dizendo: anteriormente, escravidão, agora liberdade, anteriormente, escravos do pecado, agora servos de Deus. Anteriormente, vício, agora santidade. Anteriormente, vergonha, timidez, agora paz mental. Anteriormente, morte, agora vida, sim, e vida eterna. O que o pecador tem conquistado com o pagamento por seu pecado é a morte em todas as formas, porque o salário do pecado é a morte. Morte física, espiritual e eterna, ou seja, você não sabe para onde você vai quando você peca. No que se refere à vida eterna, ela é um dom, um presente inteiramente gratuito. Gratuito em partes, porque ela foi comprada não por mim, pecador, mas por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Item D, a conclusão desse texto: o crente logo descobre os nossos novos padrões para a nossa vida. Não procura viver de acordo com a lei. Eu vou obedecer porque está escrito lá que eu não posso fazer. Porque eu estou debaixo dela. Mas procura agradar aquele que habita dentro dele. Por isso que esse negócio de ficar achando o que é errado, o que é certo, dá a impressão que nós queremos julgar o que é certo e o que é errado. E não é o que a Bíblia diz, não é o que Paulo escreveu para Romanos. Isso tem que ficar muito claro para que você tenha vida e a vida em abundância. O seu novo viver diz através das suas atitudes. Porque para mim o viver é Cristo e faço todas as coisas para a glória de Deus. Chegamos aqui ao final de mais uma aula e fica aqui algumas perguntas para reflexão. Como você enfrenta suas lembranças do passado? Quando à noite elas teimam em lembrar-lhe de seus erros do passado? Você cometeu erros há 15 anos atrás, que talvez você esteja imaginando que você está preso a esses erros ainda, porque você está debaixo da lei. A lei vem
tentar te intimidar em todo o tempo. Mas logo que você lembra que Cristo pagou por aquele erro que você fez há 15 anos atrás e você já colheu os frutos no mundo natural, agora você está debaixo da graça, você está com a tua salvação garantida, a consciência fica leve de novo. Se estamos mortos para o pecado, por que como cristãos ainda continuamos pecando? Lembre-se que em Romanos, diz que nós não vivemos no pecado. Não que nós não vamos pecar mais, mas nós não vivemos no pecado. Existem pessoas que vivem no pecado, querem viver no pecado, pecando dia a dia. Logo, o crente não. Quando erra, já logo acusa, olha, eu fiz algo errado, eu pequei. Eu fiz algo que não é certo. Acusa, a consciência acusa, o Espírito Santo lembra. Aquele que vive no pecado, fazendo com que a graça superabunde todo dia, ele já vai chegar um dia que a consciência dele não vai mais acusar o erro. O Espírito Santo não vai falar mais com ele. E não é dessa forma que Deus nos criou. Então, por que nós pecamos ainda? Porque nós temos uma natureza humana. E toda vez que pecamos, nos arrependemos dele. Quais são os membros do seu corpo que você mais oferece ao pecado? Eu vou deixar para você, Não vou revelar o meu. A língua, a mente, as mãos, os órgãos sexuais, o coração amargurado, o que tem lhe feito pecar continuamente? O que você tem oferecido mais para o pecado? Lembre-se disso e ofereça ao Senhor hoje este órgão. E amanhã ofereça de novo, em nome de Jesus. Tarefa para casa. Releia cuidadosamente os versículos 13 e 14 e peça a Deus vitória sobre o seu pecado de estimação. Eu vou ler com você os versículos 13 e 14. Versículos 13. Aqui não, Romanos capítulo 6, eu já estava lendo Mateus. Romanos capítulo 6, o versículo 13. Diz assim: nem tampouco apresentei os vossos corpos ao pecado por instrumentos de iniquidade ou de injustiça, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha que coisa espetacular! Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. E por isso o pecado não tem domínio sobre mim, não tem domínio sobre você. Viva Romanos capítulo 6 na sua vida e tenha essa vida abundante em nome de Jesus. Muito obrigado por estar aqui, obrigado, não esqueça de compartilhar este vídeo na tua rede social, no teu Facebook, no teu Instagram, no teu YouTube. Curta aqui este vídeo e também se inscreva no nosso canal, coloque o sininho lá para você nos ajudar a chegar aí nos nossos 1000 inscritos, para que a gente possa então continuar fazendo a obra do Senhor. Deus abençoe você e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.